tem um fato aí, que é uma reclamação muito forte da direção do Inter, inclusive com ele colocando em súmula, tá? Algo que aconteceu depois do jogo contra o Cruzeiro. Pô, não tem outro árbitro, cara. Mas todos têm alguma confusão. Não, igual essa não Tá, tem. e se fosse o Wilton Pereira, Sampaio, que apitou a Copa do Mundo? Aí não deu o pênalti do Ramiro. Se fosse o Klaus, o Klaus pisou lá o Rodinei. Sempre vai ter reclamação. Porque todos são ruins, todos erram. Eu sei. Eu tô te entendendo. Só que tá muito recente. Tá na súmula. Sabe, os dirigentes do Inter xingaram ele. Ele botou em súmula. Saiu o Roger chamando a arbitragem de lixo, lixo, lixo. O Inter foi lá. E aí disseram pro Inter o seguinte, não, ok, a gente vai levar em consideração isso. Escala o cara no Grenal, parece que faz assim, sabe? Pra quê? Pra que esse atrito? Bota um outro árbitro que não tenha. Vai achar, concordo contigo, Mário, vai achar. Acho que todos os árbitros vai ter um jogo que o Grêmio vai reclamar, que o Inter vai ter uma reclamação ali. Mas esse tipo de situação que foi protagonizada pelo Inter, e eu falei lá atrás, cara, desproporcional a reclamação do Inter no jogo contra o Cruzeiro. Desproporcional, muito assintosa pelo que aconteceu no jogo. A gente pode discutir. Me lembro tu falando. Cartão amarelo, eu falei isso. Tu falou até do pênalti, do lance do Fernando, Poxa, que não foi dado o pênalti. Exato. Se desse, não seria um absurdo. Tu imagina aquele lance do Fernando, se é um zagueiro do Cruzeiro que mete a mão na bola lá e o juiz não dá pênalti, eu supo em cima dessa mesa aqui. Então foi desproporcional. Mas tem um fato, Monari. Tem um fato. E é muito recente. Tira ele. Eu não sei nem se foi sorteio ou se foi indicação. Não, agora a indicação. Mudou faz 2 anos, acho que... Sabe? Vai. Vocês estão reclamando? Tira o debate. Para de encher o saco. Toma. Vai ele de novo. Ontem no... Eu fiquei até muito bem, eu fiquei bem satisfeito. Ontem, durante a segunda parte do bate-bola, a gente discutiu conceitualmente a arbitragem todo o tempo. Foram 30 minutos, ou mais de 30 minutos, falando conceitualmente da arbitragem. Quando eu cheguei no carro, depois eu não vou dar o nome das pessoas, mas treinadores, jogadores, entraram e me mandaram mensagens, muitos que eu não conheço. Assim, não conheço, pegaram contato com alguém e tal, me mandaram mensagens. Todos na linha do seguinte: levantem a discussão. Parabéns por levantar a discussão que vocês levantaram hoje. Não era assim. Então, eles dizem... A frase que eu ouvi foi o seguinte: a gente está pagando na pele um descaso absurdo com o que está acontecendo dentro do jogo. Diz que um treinador que é conhecido, disse assim, bota a bola na área e tu fica torcendo para não se tocarem. Torcendo para não se tocarem. Porque aí algum cara lá no Rio de Janeiro, dentro de uma série de... Porque nem no estádio eles estão indo, resolve dizer que é pênalti. Meus consagrados, vamos para o primeiro assunto de hoje, que é a ausência do técnico Renato na apresentação do Grêmio ontem. Segundo a informação do nosso colega Rodrigo Oliveira, teve um acordo com a direção do Grêmio para que o Renato se apresentasse hoje, no treino que será realizado à tarde. E num levantamento que foi feito pela nossa produção, pelo menos é a 7ª vez nesta passagem que o técnico é liberado de aparecer em algum treinamento do Grêmio. E também a gente está acompanhando aqui o print da matéria do Rodrigo Oliveira, mas o que eu queria também trazer para vocês aqui, a gente falou muito sobre essa ausência do Renato por ser aquele treino de reapresentação, para ser um treino mais físico, mas nós estávamos olhando hoje pela manhã a matéria que foi publicada no site do Grêmio, falando sobre a atividade de ontem, trazendo mais detalhes. Como o treino é fechado, a imprensa não tem acesso. Mas só para trazer um trecho do que foi escrito pelo Grêmio no seu site, nós temos imagens também em relação a esta atividade, foi de que os trabalhos começaram com o elenco fazendo um aquecimento com corrida leve no campo, depois teve alguns trabalhos com orientação da preparação física, mas aqui, depois, o elenco foi dividido em 4 times em um trabalho técnico e tático, com espaço reduzido de campo. Em cada metade do gramado, 2 equipes se enfrentavam com o objetivo de trabalhar rapidamente a posse de bola até a finalização das jogadas no gol da equipe adversária.
Então, quer dizer, a atividade de ontem ela foi muito mais do que um simples trabalho de força física. Não, teve trabalho técnico e tático no campo. E por isso, CCD, o tamanho da ausência do Renato, né? O quanto que isso impacta nessa reapresentação. Quando o clube e o treinador entendem que a sua ausência ela não é importante. Dispensável. Ela é dispensável. Não sou eu que vou dizer que ela não é. O Renato ir ou não ir não faz nenhuma diferença. A gente viu ontem. Não faz nenhuma diferença. Porque o Renato não teve vergonha nenhuma de se esconder e o Grêmio não teve nenhuma vergonha de dizer que ele não foi, que ele foi dispensado. E, apesar de dizer que foi fisicamente, o próprio site desmentiu essa história de que foi fisicamente o trabalho. Então, eu vou dizer se é... Não, o Renato é completamente dispensável. Agora, o que eu penso disso? Né? E dessa coisa, 7ª vez que tu citasse, né? Pelo menos a 7ª, segundo o levantamento da nossa produção. O torcedor do Grêmio vai largar. O torcedor do Grêmio, que é a razão do clube, vai largar. Por quê? Porque quando alguém não respeita o Grêmio, quando alguém desrespeita e esse alguém comanda, o torcedor se sente autorizado também a dizer, eu não vou me preocupar com isso. Se nem quem está lá está se preocupando, eu vou me preocupar. E essa é a minha preocupação. Porque eu sou Grêmio. Grêmio. Aqui é Grêmio. Não me interessa se é o Renato, se é o Roberto, se é o Rogério, se é o Ricardo. Não me interessa. Me interessa o Grêmio. Domingo, sábado, eu vou torcer para o Grêmio. Aí vai ter gente dando discurso se ganhar ou gente dando patada se perder. Por quê? Porque essa é a regra. Agora, eu quero saber se estão fazendo bem feito o trabalho. Gastam uma Babilônia por mês. Babilônia. O Renato, por exemplo, ganha 1,5 milhão por mês. Pode folgar? Claro que pode. Eu folgo, Vaguinha folga, Monari folga, Valéria folga, tá tudo certo. Agora, não debochem da gente, cara. Falando Ou melhor, em ganhar, suficientemente experiente para destacar fazer a vitória. o trabalho que foi feito pela nossa produção, a gente tem na tela agora os números do Renato em clássicos, tanto como jogador como técnico. Vou só trazer esse como técnico, são 31 clássicos, 12 vitórias, 12 empates e 7 derrotas. Ver como os números como técnico são muito bons, né? Como jogador tem equilíbrio e como técnico ele vem de 3 derrotas, né? Então antes dessa sequência negativa era 12-4, né? Era muito bom. O Renato ele trouxe para ele uma responsabilidade que ele não tinha. Por mais que seja Grenal, a gente vai fazer um mano a mano, nós vamos fazer em algum momento aqui e deve dar, eu acho que dá 8-3 Inter, 7-4 Inter, por aí. O time do Inter é melhor que o do Grêmio. O Inter tem jogadores melhores. Então, numa situação normal, o Grêmio ir no Beira-Rio perder de 1-0, ninguém ia dizer, nossa, é um absurdo, o Renato fez um fiasco, perdeu pro Inter e tal. Ia ter a pressão de perder Grenal, mas não era um absurdo. No momento que o Renato não tá no treino de segunda-feira e aparece numa foto tomando chopp, ele trouxe para ele a responsabilidade do Grenal. Se ele perder de 1-0, o jogo é equilibrado, ele vai tomar muito pau por não ter estado no treino. Eu acho que ele gosta disso. Né? O Renato, ele gosta disso, mas ele trouxe para ele um problema que ele não tinha. Porque ele tinha Mas é um problema que é um problema que não é definitivo para o jogo. É essa que é a minha discordância. É um problema. Ele tem que responder junto ao torcedor que está incomodado, tal. Tá tudo bem. Mas o jogo de futebol, uma partida de futebol, ela não vai ser decidida pelo Renato não ter vindo sábado de noite. É isso que eu quero dizer. Eu concordo. Tá? Mas jogar crítica para ele, sim. O Grêmio tá pagando por isso que o Renato fez. Porque tá trabalhando pouco e mal. Mas isso não tem nenhuma relação com o resultado do Grenal. É isso que eu quero dizer. O resultado do Grenal ele vai se dar como? Gente, como é que nós vamos parar os caras? E aí é bola, futebol. Tu é um cara que tá... Tu é teu convívio comigo. Sim. Tá te fazendo ter um pouquinho de raiz e sair um pouquinho da teoria. Não, peraí. Todo mundo vai discutir. Eu comecei a bater no VAR antes de ti. Todo mundo vai dizer que é tudo um grande contexto extracampo. Não. Chega uma hora que é bola. Tu joga bola. É bola. Os reservas de luxo no Clássico Grenal, a gente tem uma telinha que foi preparada pela nossa produção, que são os jogadores que vão ficar no banco de reservas. E olha, chama muito a atenção em relação a alguns nomes. A gente tem do lado do Inter, por exemplo, o Valência.
Wanderson e Alário, e do lado do Grêmio, Diego Costa, Soteldo, nesse caso, né, que a gente está projetando, e o Monsalve. César, no teu caso, quem tu acha que pode sair do banco e resolver, digamos assim? Na verdade, os 3 jogadores têm esse poder, né? O Monsalve, a gente até se surpreende por ele ter saído, ele fez 2 bons jogos, depois saiu, vai entrar com certeza. O Soteldo é o cara que, se o jogo tiver afeição, é um cara que pode ser muito importante no contra-ataque, jogando nesse espaço de 1 contra 1 no terceiro terço ali contra o lateral que se colocar contra ele ali. Ele é um jogador muito, mas muito bom nessa bola 1 contra 1. E o Diego Costa, pela experiência, pela força. Ontem eu ouvi dizer que, inclusive, o Renato pensa em colocar eles desde o início, né? Então, Como pode... assim? Quem? Diego Costa? Pode dar. Até isso eu ouvi ontem. Não. Para. Mas daí, Olha só, eu vejo o Grêmio com ótimas opções para segundo tempo. Já falei aqui, para mim o Soteldo é um jogador que me preocupa muito, né, como torcedor. Não gostaria de ver o Soteldo no Clássico Granal, porque incomoda, tem bom drible e vai ser uma arma importantíssima para o Grêmio. Eu acho que começa a Aravena, mas vai ser uma arma importantíssima para o segundo tempo, especialmente se o Grêmio estiver perdendo o jogo. Ele vai agitar o ambiente. O Monsalve é muito bom jogador, ótima opção que tem o Renato. Analisando assim, pelo momento, eu vejo até que o Grêmio tem melhores opções no banco que o Inter. Ofensivas, né? Porque, assim, Valência não foi bem ontem de novo. Alário fez um gol no Clássico Granal lá, é um jogador que tem estrela, que já tem participação em grandes clássicos, mas eu não acredito que o Alário possa voltar a marcar em um Clássico Granal. E a outra opção é o Wanderson, tá? Que foi nosso titular, que se a gente voltar no Clássico Granal, acho que foi outubro do ano passado, até. Foi outubro do ano passado, no Campeonato Brasileiro. Fez gol, foi um dos melhores jogadores em campo, mas de lá pra cá, o 2024 dele não é bom. Vejo até o Grêmio com melhores opções no banco que o Inter. Eu concordo, mas pra mim, essas melhores opções é porque o Grêmio não vai estar bem escalado pro Grenal, tá? Se fosse eu, o treinador do Grêmio, CCD, estaria segunda-feira dando treino, tá? Ia ver a quantidade de pau que eu ia te dar. Segunda-feira teria dado treino já. E seria Soteldo na esquerda, Aravena na direita e o Monsalve de 10. Cristaldo e Edenilson no... Né? Não, eu só acho que ele é menos do que o Grêmio precisa. Como ele era reserva do Atlético Mineiro, ele na última fase de Inter era reserva, e ele era reserva do Grêmio até 2 semanas atrás. Primeira questão aqui é a frase do Roger Machado ontem: eu conheço o Renato. Ele comentou que conhece muito bem o seu adversário gremista, mesmo com a situação do Grêmio treinando bem menos dias do que o Inter, de olho na preparação para o Clássico, e deu a entender que esta situação não influencia para o jogo deste sábado. Vamos ouvir o comandante do Inter. Eu não me iludo, né? Como tu disse, gerou a pressão externa, mas eu conheço como o Renato funciona e como ele vai mobilizar justamente essa pressão interna, né, para mobilizar internamente o seu grupo. Né, independente das motivações do adversário, independente da organização da semana do adversário, a gente tem que estar olhando internamente para a gente. Este, portanto, Roger Machado, Vaga. É isso, César, foi mais ou menos na linha do que eu coloquei na minha coluna de segunda-feira. Roger conhece o Renato, sabe que o Renato não moveu essa peça sem pensar. O Renato fez de caso pensado. Não sei se para daqui a pouco fazer com que o Inter olhe para o Grêmio antes do Clássico assim. Então a corda tá frouxa lá. Nós vamos entrar legal aqui, ao natural, vamos ganhar esse Grenal. Então é importante, na verdade o que o Roger tá fazendo é um alerta. Olha só, não vamos entrar nessa. Nós não vamos entrar nessa. A gente sabe que o Renato lá vai fazer uma fumaça interna para tentar ganhar o Grenal. E aí vai em cima do que o César disse desde ontem, tá dizendo desde ontem. Muda agora, não é mais o episódio lá. E o Renato vai saber mobilizar o Grêmio. Então chama a atenção desses 2 jogadores e agora eu vou te apertar, Monarca. Repete. Agora eu vou te apertar, meu amigo. Tu lava a louça ou Pode ser não? mais decisivo, hein, nesse Grenal. Alan Patrick ou Cristaldo? O Alan Patrick, ele é mais jogador que o Cristaldo, né, de maneira geral, e ele tá no melhor momento.
O Cristaldo, nessa mudança de jogo do Grêmio, o Cristaldo ainda é uma peça que ele não se encontrou nessa mudança, né? Porque o Grêmio que passa a jogar um pouco mais recuado, a marcar mais perto do gol. Ele jogou bem nos 2 últimos jogos. Mas ele não é esse cara marcador, né? Não, ele fica solto, mas ele foi bem, cara. Ele jogou bem esses 2 jogos. Aquele jogo com Fortaleza, ele jogou bem aquele jogo. Até surpreendentemente pra mim. Porque eu acho às vezes o jogador meio... Ele não é constante no jogo, mas eu achei que ele jogou bem, sabe? Então chamou atenção. Isso. Essa é uma diferença de característica entre eles. Porque o Alan Patrick, ele é o meia armador. Né? Ele é o cara que cria muita jogada, que participa muito da criação. O Cristaldo é mais o meia atacante. O Cristaldo é um cara que ele mais aproveita o que o time cria do que ele criar. Ele é um cara até de último passe, sim, mas, por exemplo, a movimentação ofensiva do time, ele é o cara que aproveita muito bem o espaço para dar o último passe, para finalizar, para entrar na área. Sabe o que eu vejo? Ele não é o articulador. A bola o Alan parada, Patrick boa, é bate bola bem na parada, bola, sim. né? Sabe como é que eu vejo o Cristaldo? Eu vejo um cara com muita intensidade durante 45 minutos e depois ele cai muito, cara. Parece que ele desaparece do jogo. E ao longo dos 45 minutos, ele é um cara que cria oportunidade, o cara se apresenta e é bom passe. Eu acho... Agora, esse retrato aqui é o seguinte. O Alan Patrick, ele tem uma temporada que, cara, assim, é praticamente nula nos 6 primeiros meses do ano. Claro que coincide com o momento ruim do time todo. Mas o Alan Patrick, ele naufraga nos jogos contra o Juventude no Campeonato Gaúcho, junto com os demais. Mas o que a gente tinha? A esperança que o 10 fosse resolver, ou fosse ajudar a colocar o Inter na final e depois conquistar o título do Campeonato Gaúcho. A partir do momento que o Alan Patrick se recupera de lesão, que faz um trabalho específico com o Paulo Paixão de força, e ele ganha corpo, ele consegue sustentação para fazer o seu jogo, aí é covardia. Aí é assim, não dá nem para comparar. Começando então, Rocher e Marquezin. Eu acho que Rocher é mais Rocher, goleiro que César. o Marquezin nesse momento. Não, eu tenho certeza que o Rocher é mais goleiro. Não, Munari? mas eu não sei quem foi mais goleiro, mas neste momento eu falo. Bom, o Rocher foi eleito. Rocher. Disputa da lateral direita, Bruno Gomes ou João Pedro? O João Pedro, pra mim, é mais jogador que o Bruno Gomes. Gosto do João Pedro, acho bom jogador, bom lateral direito, mas vamos adotar o seguinte critério, eu proponho aqui, momento, pra gente poder ter um critério. Momento, Bruno Gomes. Munari. Não, eu acho a ideia do momento vai, mas eu sempre fico pensando assim na projeção do jogo, sabe? E o João Pedro, ele, nos outros mano a manos recentes, eu votei no Bustos em relação ao João Pedro, que o Bustos era mais jogador. E chegou no Grenal, e nos Grenais o João Pedro foi bem. Aquele Grenal do Beira-Rio, que até sofre uma falta no início da jogada do gol do Inter, o Grêmio reclamou e tal, e atacando bem, aparecendo por dentro em alguns momentos. Então eu vou dar esse voto de confiança pro João Pedro, assim, porque ele tem jogado bem os Grenais, mesmo que não tenha vencido, até fez gol no Concorda Beira-Rio. que hoje quem tá jogando mais é o Bruno Gomes? Eu acho que sim, mas o Bruno Gomes tem isso, assim, dele não ser lateral, de alguns momentos o Inter sofreu defensivamente no lado dele, por exemplo, contra o São Paulo. Ele fez o gol naquele jogo, mas o Inter sofreu no lado dele. Contra o Bragantino, os ataques do Bragantino foram também no setor dele. João então, Pedro, o Grêmio com o João Pedro não sofreu não, nenhum também jogo. tá sofrendo. Acho que nenhum dos dois aí é garantia. Mas, assim, numa pequena distância, eu vou no João Pedro. João Pedro. César. Eu também vou no João E Pedro. tu? João Pedro. Tu não vai votar? Não, eu vou ficar assim, aqui só intermediando. Aí é barbada. Só intermediando. Então, portanto, João Pedro. Vamos agora... É um vou começar. escândalo, né? Ah, É um escândalo, João Pedro na lateral direita do mano a mano. Mas tudo bem. Tu queria que a galera votasse no João Bruno Gomes pra empatada aí. Mano, é o tipo do negócio que não tem nenhuma chance de dar certo. mas a gente vai fazer porque é legal. Se ele Vamos lá. der certo, ele vai dar errado depois. Tá bem, mas a gente vai seguir aqui. Vamos lá Aí, para por exemplo, já erraram. Tá errado. Não, tá certo? Tinha que ter facilitado o voto, cara. Mas é que o Vitão vai jogar pela esquerda. O Vitão vai jogar pela esquerda. Sim, porque o Rogério só joga pela direita. Então vamos embora. Esse é o duelo, Vitão e Kahneman. Vaga. O Vitão é mais jogador. Vitão. Ele é mais jogador mesmo na esquerda. Ele é melhor do que os outros zagueiros. Mas uma pena o Kahneman não tá disputando, mas tá bom, tá tudo certo. Munari? Não, aí a questão não é a história, né? É momento. O Vitão história não é vamos mais discutir, jogador. né? Não é. Porque a gente vai pensar, o Kahneman, é que o Kahneman, o grande Kahneman já faz 2 ou 3 anos que ele não consegue jogar nesse nível, né? E tanto que se tinha Apesar dúvida. do Kahneman sempre ser uma figura importante em Grenais. Né?
Mas, enfim, não, Já nem tanto. não, né? não Porque os adianta a últimos gente dois perder muito dele- tempo nisso. Vamos pro outro. Os últimos 2 Grenais do Kahneman ele foi mal. O último Grenal, que ele não jogou em Curitiba. O último Grenal dele foi o Grenal do Beira-Rio do Gauchão, que o lance final é ele fazendo pênalti no Alan Patrick, ele acarra o Alan Patrick, né? Tem uma falta que parece mais rugby que futebol. E o anterior é o Grenal do segundo turno do Brasileirão, que ele e o Jeromel, ali foi um horror contra o momento que o Valência estava bem, né? Hoje a gente discute se o Valência não está atrás do Ricardo Matias. Naquele momento era o Valência em forma, o Valência muito bem. Os dois zagueiros eles não acharam o Valência. Mas então aí é Vitão sem dúvida. Bom, a outra disputa é entre o Rogel e o Gemerson. Gemerson. Vaga. Eu não sei se vai o Rogel, mas de qualquer forma, se não for o Rogel, vai o Cleiton Sampaio. E eles não estão afirmados no Inter ainda, né? E assim, não vejo o Gemerson como um baita zagueiro, um grande zagueiro, mas é Gemerson. Munari? É Gemerson com o Rogel, e se fosse o Cleiton Sampaio, daí era 2 vezes o Gemerson, né? O Cleiton Sampaio é muito menos. Então Bom, é o Gemerson. A disputa agora, a gente está fechando aí a nossa defesa, é na lateral esquerda, com o Bernabei, e tem a dúvida do lado do Grêmio entre Mike e Fábio. Será que vamos ter uma decisão unânime? Essa de novo, tá? De novo, no outro Grenal foi a mesma coisa e, de novo, é a pior posição do Grenal, né? E talvez agora a zaga central seja pior também, mas eu fico com o Bernabei, mas não pelo Bernabei, tá? Eu acho o Bernabei bem fraquinho. Mas é que os do Grêmio, pelo amor de Deus, né? O Grêmio é o Reinaldo, é o titular. O Mike, ninguém sabe se joga. Né? A informação que eu tenho é que talvez nem jogue. Então, mas enfim, eu fico com o Bernabei. Se fosse o Reinaldo também bem seria o Bernabei. fraquinho, foi muito forte, César. não acho nada demais o Bernabei. Não, mas é diferente, não. Nada demais e o bem fraquinho é bem diferente. Mas eu acho, por exemplo, eu vejo a lateral esquerda do Grêmio e do Inter, nos últimos anos, o Inter tinha o René, agora tem o Bernabei. O Grêmio tinha o Reinaldo, agora esses Não, dois aí. vamos lá. pelo amor de Deus. O Bernabei, se ele é esse jogador que está atuando nos últimos 9 jogos com a camisa do Inter, ele é titular de 80% dos times do futebol brasileiro. Ponto. 80%, 90%. O Bernabei está jogando demais futebol. Demais. A minha dúvida sobre o Bernabei é se é esse o Bernabei. Se esse é o verdadeiro Bernabei. Porque ele saiu da Argentina, foi para a Escócia, e ele não teve esse nível de atuação que está tendo. Agora, se ele continuar assim, pelo amor de Deus, César, ele é muito bom jogador. Aprimorando a parte defensiva, bom, meu voto é Bernabei. Vamos lá, Munari. Não, Bernabei. Mas não é titular de 80% não, hein? Jogando o que tá jogando? 80% ele tem que ser melhor, só 3 podem ser melhor que ele. Então, Se 4 forem... City 4 melhores que ele. O Arana é melhor que ele. O Arana é melhor que ele. O Vina é melhor que ele. Qual? O do Palmeiras lá não é o Vino, é outro uruguaio. Piquerez. Piquerez é melhor que ele. Piquerez é melhor que ele. Concordo contigo. O Ayrton Lucas, Flamengo. Mas Não, é que o Flamengo esse é a gente já reserva. ficou, Reserva. do Flamengo. É o Alexandro, titular. O Alex Telles é melhor que ele. Alex Telles é melhor que ele. Tá. É o Arana, já falamos? Arana já. Arana já Só ele tem falamos. 5. Quem é que é o do... Não, Corinthians não é. Tá, é que assim, gente, vamos acelerar, tá? Porque senão Vamos, vamos ficar aqui numa vamos. O discussão Everton de que São Paulo é melhor que Fernando ele. e Dodi. Acho que o Everton de São Paulo é melhor que ele. Tá bom. 50%. Marcelo é melhor então, que tá ele. junto comigo. O Marcelo é melhor que ele. Marcelo é um pouquinho É um melhor. pouquinho melhor. definimos Fernando- aqui. Fernando Definimos Dodi. Nós aqui. temos 6 aqui. Tá, Bernabei, fechou, vamos lá. Fernando, e aí tem a dúvida do Grêmio entre Dodi e PP. O Dodi, vamos lá. Eu voto no Fernando também. Vaga. Essa eu acho que é a mais fácil de todas. Uma pena que Fernando. eu queria ver se fosse ali Vota, Munari. Fernando. A próxima Muito é que ia bem. ser boa, Vila Sante, Thiago bem. Maia, e o Thiago Maia tá fora. Fernando, vamos lá. O próximo duelo é Vijaçante, Bruno Henrique né? e Vila Sante. Vijaçante é mais jogador. Vidia Sante, concordo. Vidia Sante, mas ia ser muito boa se o outro lá, como é que é o nome? Thiago Thiago Maia Maia. tivesse. Isso aí seria Vijaçante. Né? Bom, Seria? fechamos mais uma. Não, acho que não, hein? Essa próxima passa. Não, Já não pode passa. botar o Wesley Eu aí não direto. Aí também seria melhor se fosse o Wesley e Soteudo. Mas Tá. daí o treinador do Grêmio prefere o Aravena. O Wesley é o melhor jogador do Rio Grande do Sul em 2024, que é o que tem a maior regularidade. Vocês querem Não, tirar o Wesley do time? Eu não Então- tenho essa Não. certeza. Não é certeza, é fato. É fato. É fato, tu vai discutir com o fato. O Wesley é o melhor jogador do Rio Grande do Sul em 2024, que teve maior regularidade, gente. Ué? Não, pode ser, mas é uma disputa interessante. Disputa, o Aravena Não, começou a se jogar fosse o ontem, vocês querem Soteudo. me enlouquecer, Não, gente? se fosse o Soteudo.
O Wesley Soteldo era mais Mas o Soteldo equilibrado é que o reserva do Aravena. Grêmio. Mas aí- Você tá um maluco? Os treinadores às vezes erram. O Bernabé era a reserva do René, não tava errado? Tá, vamos votar. Wesley. O Wesley. Fechou? Vamos lá. A próxima aqui que é bem interessante. Alan Patrick e Cristaldo. Eu acho o Alan Patrick também. Alan Patrick. Vamos, Patrick. Alan Patrick, tá bem. Não vai votar? Isso aí tinha que começar com a Alan Patrick já. Tinha que começar ali, ó. Tem a tela, Alan Patrick. Zé um cornetinha. E agora? E Ah, não, agora? essa não. Essa é outra. Essa Eu aqui, sou Edenilson. Gabriel Carvalho e Edenilson. Eu sou Edenilson. Eu não sei se o Gabriel Carvalho, até acredito que vai ser um grande jogador, mas ele tá começando a carreira dele. Eu sou Edenilson. Defenda seus pontos, Vaguinha. Ah, precisa argumentar. Joga Gabriel Carvalho nesse mano a mano aí. Jovem, talentoso, regularidade. Edenilson não pegou lista nem na Libertadores do Grêmio, gente. Munari? Não, Gabriel Carvalho. O Edenilson ainda não... Sinceramente, assim, nesses 3 jogos que o Edenilson virou titular, ele teve algumas boas chegadas à frente, tá? Mas eu não vi essa diferença toda do Edenilson no Grêmio, sinceramente. Relação defensiva, o Aravena joga menos que o Soteldo, mas o Aravena contribui muito mais defensivamente e acho que o Grêmio defendeu melhor muito mais pelo Aravena do que pelo Edenilson. Então eu fico com o Gabriel Carvalho. Vamos para os duelos? Eu Vamos sou para o duelo de Bright centroavantes? Bright White. Munari, vou Aqui tem contigo que agora. votar antes. Tu quer desempatar? Vai, querido. Não tem que desempatar? Não, assim, acho o Bright White bom jogador, realmente ele tá ajudando muito o Grêmio. E eu comparo muito as características dos dois, acho que são parecidos como contribuição para o time, né? A forma como eles contribuem para o time é bem parecido, né? Acho que o Borré é mais jovem, tem mais vigor e tá numa fase que é melhor, que é do Bright White. Então é Borré. Pra mim, essa daí é a mais difícil e a de mais alto nível, tá? E também pensando no jogo, eu vou no Bright White. Mas assim, aí é um altíssimo nível. Altíssimo nível. Tem que escolher um, vai o Bright White. Se me dessem aí os 2 times pra escalar, eu daria um jeito de escalar os 2 juntos, tá? Mas como é mano a mano, eu vou no Bright White. Pra gente fechar, o técnico. Roger ou Renato? O Renato é um treinador mais consagrado que o Roger, né? Mais história, mais tempo. Eu gosto muito do Roger como treinador. É difícil esse voto aí. São coisas completamente distintas. Mas eu acho que nesse momento o Roger é mais treinador que o Renato. Eu acho mais. Mas o Renato tem mais história que o Roger. Vaga. Eu voto no Roger, né? Pelo momento, pelo critério momento. Não tem como não reconhecer o tamanho do Renato como treinador para a história do Grêmio. Até em outros clubes o Renato tem bons trabalhos realizados. Mas se a gente pegar até no mano a mano, Roger versus Renato, o Roger com times, com elencos inferiores, a gente mostrou isso aqui ontem, tem melhor retrospecto, tem vantagem em relação ao Renato, eu fico com o Roger. Munari? Treinador, eu costumo adotar um critério diferente dos jogadores, porque tem mais a ver com trabalhos, né? O momento do Roger é muito bom, a gente vai falar sobre os 3 meses do Roger ali, mas é que 3 meses é uma barreira curta de treinador, né? O que o Roger não conseguiu ainda superar é de um trabalho longo, um trabalho de 1 ano, por exemplo. Ele não conseguiu ainda ter um bom trabalho longo, tanto que ele nunca conseguiu começar uma temporada e terminar no mesmo clube, em clube grande no Brasil, né? Então se eu escolher, ainda ficaria com o Renato, porque o Renato consegue ter trabalhos mais longos, que é o mais difícil no Brasil para um treinador, é ter um trabalho longo. Isso o Roger não conseguiu ainda.